Gente, vou pedir para vocês, quem ainda não assinou a lista de presença, assinar ali por gentileza, tá? Alô, som. Testando, alô. Boa tarde a todos. Hoje, dia 2 de setembro de 2020, nós daremos início à audiência pública do orçamento do município de Lavras para o exercício de 2021. Você pede para ele olhar o som, né? Bom, vou me apresentar. Meu nome é Ivana, trabalho na Subsecretaria de Planejamento da Prefeitura. Nós iremos fazer a transmissão desta audiência devido à pandemia, né, a questão do distanciamento social. Então, nós vamos fazer a transmissão via TV Câmara e também via Facebook, tá? A partir desse momento, o chat fica aberto para que vocês, cidadãos, possam fazer a participação, tá bom? Trocar o microfone dela, não? Bom. Você vai trocar? Bom, melhorou o som. Obrigada. Bom, a gente estruturou a apresentação da seguinte forma. Nós vamos passar para vocês um vídeo que eu gosto muito, porque ele é bem intuitivo e didático para poder demonstrar para as pessoas o que é a LOA, o que é um orçamento, o para que ele serve, ok? Bom, depois eu vou apresentar para vocês como que a metodologia de trabalho, como que a gente faz, como que a gente levanta as informações para elaborar um orçamento. E depois eu vou apresentar os valores referentes ao orçamento. O teto, que é o valor global. Depois eu vou detalhar um pouquinho as receitas. Vou apresentar para vocês as ações de destaque para o orçamento. E vamos apresentar as despesas por secretaria, o valor da reserva de contingência e do legislativo e do Lavras-Prev. No final, vou abrir para a plateia, caso queira fazer alguma consideração. E a participação via chat, a gente vai deixar disponibilizada até o final do dia. E aí depois a gente vai fazer esse mapeamento, nós vamos encaminhar para as áreas técnicas responsáveis. Ok? Então, eu vou dar início ao vídeo agora. Está tudo muito bem nessa nossa cidade de desenho, não é mesmo? Tudo funcionando, tudo no lugar. Agora, já imaginou uma cidade sem orçamento público? Você sabe por que isso acontece? E você sabe o que é orçamento público e por que ele é tão importante? Então está na hora de aprender.
A Marina é uma menina um tanto agitada. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. É, Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado, de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro. Ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programas despesas de cada ano, de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante. Vamos conhecer 2 casais de amigos, o Carlos e a Rosa e o Francisco e a Teresa. Eles são amigos de longa data e têm muita coisa em comum. Para começar, trabalham na mesma empresa e, como exercem mais ou menos as mesmas funções, recebem salários praticamente iguais. Além disso, eles moram na mesma rua e em casas do mesmo tamanho. Mas uma coisa é bem diferente entre os 2 casais. O Francisco e a Teresa não têm filhos, são só os 2. Já o Carlos e a Rosa têm 3 filhos, um mais agitado que o outro. Recentemente, o Francisco e a Teresa quiseram aumentar o tamanho da casa em que moram e decidiram construir um 2º andar. Foi uma obra trabalhosa que levou bastante tempo, mas no final ficou muito bonito. O Carlos e a Rosa, quando viram o resultado, pensaram na hora que deviam fazer o mesmo. Afinal, já era tempo de arrumar mais espaço para as crianças. Mas quando fizeram as contas, que pena. O dinheiro que ganhavam não era suficiente. Mas como então Francisco e a Teresa conseguiram aumentar a casa se o salário deles é o mesmo do Carlos e da Rosa? Não é difícil responder, não é mesmo? O Carlos e a Rosa têm 3 filhos. As despesas deles são muito maiores do que as do Francisco e da Teresa. Eles têm gastos que os vizinhos não têm, como a escola, por exemplo. E outros gastos pesam mais no orçamento, como o supermercado, a luz, o gás. Por isso, sobra pouco para outras despesas, como fazer melhorias na casa. Com o orçamento público é parecido. Apesar de arrecadar dinheiro com a cobrança de tributos, o governo não pode gastar esse dinheiro como quiser. Existem algumas despesas que são obrigatórias, que o governo não pode deixar de fazer. É o caso do pagamento da dívida pública, dos salários dos servidores, das aposentadorias, de benefícios como o auxílio maternidade e auxílio doença,
das transferências que a Constituição define para estados e municípios, entre outras. Quando essas despesas obrigatórias aumentam muito, sobra pouco para fazer outros gastos que também são importantes para o desenvolvimento do país, como o financiamento de pesquisas científicas, a melhoria do ensino, a modernização de hospitais, a construção de estradas. Esses gastos que são tão importantes, mas não são obrigatórios, têm um nome esquisito. São chamados pelos especialistas de despesas discricionárias. O que acontece com o nosso orçamento público é exatamente isso. Os gastos obrigatórios deixam pouca margem para as outras despesas, que são aquelas em que o governo pode decidir o que fazer. E aí fica como um cobertor curto. Se a gente esquenta a cabeça, esfria os pés. Se esquenta os pés, esfria a cabeça. Para aumentar esse cobertor, ou seja, para ampliar as despesas discricionárias e investir na infraestrutura do país, é importante calibrar bem as despesas obrigatórias e garantir a aplicação eficiente e eficaz dos recursos que sobram. Porque se isso não for feito, a alternativa que resta é cobrar mais imposto. Portanto, no orçamento público não existe mágica. Se algumas despesas não estão sendo feitas, é porque os recursos estão sendo direcionados para outros gastos ou podem não estar sendo bem aplicados. Cabe a nós acompanhar essas decisões. Bom, gente, então, resumindo o vídeo, né? O orçamento, ele é simples assim. A gente estima as receitas e fixa as despesas. E nenhuma despesa que não esteja previsto dentro da LOA, dentro do orçamento, ela não pode ser executada. Então, o orçamento, ele é literalmente a última peça do orçamento e é uma peça estritamente técnica, ok? E como é a metodologia de trabalho? Como é que a gente chega aos dados? Como é que a gente levanta as informações para que a gente possa elaborar essa importante peça orçamentária que é a LOA? A primeira parte, o que a gente faz? A gente faz uma análise do PPA, que vocês viram lá, é uma peça orçamentária que é constituída para 4 anos. Tá? Então, a gente faz uma análise do PPA. Nesse caso, nós estamos fazendo a análise do PPA de 2018 a 2021. E a gente faz uma análise da execução orçamentária de 2018, 2019, e a gente avalia o começo de 2020. Tá? Nesse caso, a gente avaliou até março de 2020. E aí, o que a gente faz? A gente levanta as ações, faz uma análise do que foi realizado, do que não vai ser mais realizado, vai ser cancelado, vai ser adiado. Feita essa análise, a gente faz uma revisão e atualização dos valores da receita. A gente estima, a gente projeta essas receitas com base nos últimos exercícios, com base no índice de inflação, com base em alguma lei que tenha saído. Enfim, a gente faz essas estimativas da receita. Estimou a receita, fixou o teto orçamentário. Ok? Trazemos esse estudo para as secretarias. Então, dentro de cada secretaria, a gente faz uma análise individualizada das ações, né, que foram realizadas, canceladas ou adiadas, e a gente faz uma atualização desses valores. A gente atualiza os contratos, a gente atualiza uma projeção de crescimento, né, e revisa esses valores das despesas. Bom, definido cada valor de cada secretaria e as ações, a gente leva para a validação do prefeito, tá? Que é a última parte ali. Nesse momento também é o momento que o prefeito faz a validação das ações prioritárias que ficam determinadas na LDO. Tá? Definidas as prioridades do prefeito, a gente faz o remanejamento orçamentário. Eu volto um pouquinho com as secretarias para a gente poder alinhar o orçamento, porque o que é prioritário e precisa de ter aquele valor alocado, a gente precisa remanejar do que não é prioritário. Então, eu vou trabalhando secretaria por secretaria para ajustar esse orçamento.
Esse alinhamento, ele vem porque a receita, ela é igual à despesa. Nós não podemos ter uma despesa maior do que a receita estimada, tá? Então, por isso, a gente faz esse remanejamento até que a receita se equipare à despesa, a despesa se equipare à receita. Bom, feito esses tratamentos dessas informações, aí entra, sim, a LOA, né, que a gente vai lançar esses dados no sistema, e aí que ele toma corpo. Tá? O orçamento, ele é todo detalhado, orientado, supervisionado, fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Então, a gente elabora o orçamento com as regras estabelecidas pelo Tribunal de Contas. Tá? E todo ano o tribunal vem implementando coisas novas no orçamento. Ele que define quais são, aonde vão ficar classificadas as receitas, como é que nós vamos classificar as despesas, as fontes de recurso que são permitidas até para que ele possa fiscalizar, fique mais fácil para ele. Tá? Então, é o Tribunal de Contas quem faz as orientações técnicas para a elaboração do orçamento. Atualmente, só para vocês terem uma noção, nós temos no município em torno de aproximadamente umas 170 tipos diferentes de receitas. Tá? O inventário da receita do tribunal, ela é muito mais extensa, mas Lavras gira em torno aí dessa quantidade de receitas. E de despesas, nós temos aproximadamente 1.200 dotações orçamentárias, além das fontes de recurso vinculadas a cada uma delas. Bom, partindo agora para os dados do orçamento, né? O valor global do orçamento, ele será de 2021, né? R$ 304.417.118,43. Desse orçamento, ele é dividido da seguinte forma. O Lavasprev tem a sua receita e sua despesa própria. Ele compõe o orçamento do município em 30.333.000. Para a Câmara, é destinado desse orçamento 7.809.000. E para o gerenciamento da Prefeitura, das suas diversas áreas de atuação, fica o valor de 266.273.000. Fazendo agora, trazendo para vocês, para a gente fazer uma análise rápida da receita arrecadada nos últimos anos. De 2015 para frente, a gente percebe um gradativo aumento da receita. No entanto, em 2018, isso não acontece, que foi quando o Estado deixou de repassar ICMS, IPVA, o Fundeb. O microfone está falhando de novo. Marcos, está falhando de novo. Em 2019, a gente já teve uma boa recuperação dessa receita. Agora, ela já foi um pouco mais arrecadada, porque nós tivemos algumas emendas que o município apenas intermedia, e tivemos algumas emendas de repasse para os hospitais com valores altos, tivemos também a cessão onerosa do pré-sal, que nós recebemos em 2019, o que fez com que a receita arrecadada de 2019 fosse um pouco maior. Ô, Ivana, 2015 você falou qual o valor? Eu não entendi. Você podia repetir, por favor? 2015, 209 milhões. 209? Bom, eu vou tentar, fiz uma separação da receita, porque, igual eu falei, nós temos mais ou menos 140 tipos de receitas, 170 tipos de receitas diferentes no nosso orçamento. Então, eu tentei trazer um pouquinho para vocês, por bloco, para vocês poderem entender um pouquinho a composição da nossa receita. Tá? Então, de arrecadação própria do município, nós estamos estimando, né, através dos nossos impostos municipais, dos nossos tributos municipais, o valor de 68.681.000. O que vem da União e do Estado para Lavras, o valor de 91 milhão, quase 91,5, ok? Totalizando aí 160.147.558 reais.
Bom, desse montante, tá? A gente tem que fazer a seguinte divisão. A gente tem que mandar, no mínimo, 15% para a saúde, 25% para a educação, no máximo de 6% para a Câmara e para as outras 14 secretarias, o restante. Tá? Do que vem da União e do Estado, diretamente para aplicar apenas na educação, 53.481. Da União do Estado para a Saúde, 51.766.000. E da União do Estado para o Desenvolvimento Social, 1.812.000. De receitas de capital, que seriam as receitas para investimento, aplicação em material permanente, em obras, 6.876. E vinculado à receita da Previdência, que é o nosso Lavas-Prev, 30.333.000. Demonstrando um pouquinho o gasto das principais secretarias, né? Que a gente, constitucionalmente, nós temos uma porcentagem a ser aplicada, que é educação e saúde. Então, analisando um pouquinho mais da educação. O município, ele vai aplicar 44 milhões na educação de recurso próprio. Isso está correspondendo a aproximadamente a 27%. De transferência da União, 5.224.000. Do Estado, apenas 115.000. E do Fundeb, quase 49 milhões. Lembrando que dentro do Fundeb nós também temos uma separação desse recurso, porque nós somos obrigados a aplicar no mínimo 60% em profissionais do magistério. No nosso orçamento nós estamos prevendo aproximadamente 75%. Na composição das receitas da saúde, o município aplicando 51.640.000, da União 46 milhões e do Estado 5.779.000. O município, no orçamento para 2021, está sendo aplicado 32,5% do orçamento. Bom, detalhado as receitas, vou partir agora para a gente poder alinhar a questão das ações, né, que são prioritárias para o orçamento do ano que vem. Então, a manutenção das nossas 16 unidades executoras, secretarias e assessorias, a Câmara, Legislativo, e o Previdenciário, que é o Lavas-Prev. A manutenção de todos os conselhos que atualmente já são existentes no nosso orçamento, a manutenção de todos os convênios que atualmente nós já temos, são convênios que acontecem de diferentes formas, ou às vezes com repasse, ou às vezes com fornecimento de consumo, ou às vezes uma sessão de funcionário, tá? São as instituições, a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra, Tribunal Regional Eleitoral, Justiça Federal, Juizado Especial, a UFLA, Ministério Público, Ministério do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, o Fórum e a Emater. Vinculada à Procuradoria-Geral do Município, né? Vamos manter a unidade do PROCON e realizar o pagamento dos precatórios. Os precatórios, eles são calculados com base na receita corrente líquida constitucional do município, projetada para 2021, no valor de 1%. Vinculado ao desenvolvimento econômico, a manutenção da universidade, né, aberta integrada, que é o ITEC, a manutenção da Sala Mineira do Empreendedor, que é a junção do Minas Fácil com a Sala do Empreendedor, e a finalização da reestruturação do Distrito Industrial 13. Vinculada à mobilidade urbana, continuar fazendo a manutenção da sinalização, com as placas, as pinturas, as ruas,
E a fiscalização viária, que tem aqui dentro, inclui as câmeras de segurança. E a aquisição de abrigos de ponto de ônibus. Na agricultura, no apoiar o produtor rural, né, com destaque ao festival que aconteceu no ano passado, que daria sequência neste ano, a segunda edição, no entanto, não foi possível, mas já está previsto ele para acontecer em 2021, a segunda edição dele. A manutenção dos poços artesianos, a manutenção das estradas rurais, pontes e mata-burros, a manutenção do mercado municipal, vinculando ao desenvolvimento social, a manutenção do serviço de proteção social básica, que atualmente nós temos 4 CRAS e 2 pontos de atendimentos, o serviço de proteção social especial, que a gente tem o CREAS e o Espaço Renascer, a manutenção do programa Bolsa Família e do Cadastro Único, a manutenção do restaurante popular, que atende atualmente por dia em torno de quase 600 refeições, a manutenção do convênio da ABB Comunidade, a realização de parcerias de caráter social, são entidades da cidade que ajudam a prefeitura a promover o desenvolvimento social, e a manutenção do programa Criança Feliz, que é um programa novo que está sendo implementado agora, que atende crianças até 6 anos em estado de vulnerabilidade social. Vinculando a Secretaria de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil, a manutenção e reforma dos prédios públicos e áreas públicas em geral, a manutenção de vias urbanas, tapa-buraco, recapeamento asfáltico e pavimentação de vias, a manutenção e ampliação do sistema de drenagem pluvial, a manutenção e expansão de energia elétrica e a manutenção da iluminação pública, incluindo as trocas de LED. Vinculando a Secretaria da Fazenda e Planejamento, o pagamento das dívidas, que são obrigatórias, impostos e encargos, ao meio ambiente, a coleta e destinação dos resíduos sólidos em aterro sanitário licenciado, que é o lixo, a manutenção do programa de coleta seletiva, a manutenção das praças, das vias, dos terrenos públicos e dos ribeirões, a manutenção e limpeza urbana, a varrição e a capina, a manutenção do programa de arborização urbana, a preservação das áreas verdes e APPs, e a manutenção do CONSANE, que é um consórcio intermunicipal que acaba auxiliando muito o município na redução dos custos. Vinculando a Secretaria de Educação, a manutenção do ensino infantil, atualmente com 17 CMEIs, do ensino fundamental, atualmente com 18 escolas, a educação especial com o SEDET e o SENAVE, educação de jovens e adultos, o EJA, que atualmente está funcionando em 2 escolas, a manutenção do transporte e da merenda escolar, a distribuição de uniformes e kits escolares, fazendo um adendo aqui, que para o próximo ano a gente já está considerando os uniformes de verão, de inverno e também os calçados. Aquisição de materiais didáticos e apostilas, aquisição de equipamentos mobiliários e acervos literários e, na parte de investimento, a construção de uma creche-escola no bairro Vista do Lago. Vinculada à área da saúde, manutenção da farmácia para todos, a manutenção do programa Saúde da Família, os PSFs, atualmente com 17 unidades, a manutenção da assistência e preservação à saúde, a manutenção dos núcleos de apoio à saúde da família, a manutenção do programa de saúde bucal, a manutenção dos programas de assistência psicossocial, o CAPS 2 e o CAPS AD, a manutenção da residência terapêutica, manutenção do laboratório municipal, manutenção da UPA, a manutenção dos 2 AMES, o AME Sul e o AME Norte, a manutenção do CEAI, da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, da manutenção do combate e do controle da dengue e também do tratamento fora a domicílio, TFD. Vinculando a Secretaria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura, manutenção de todas as atividades esportivas em diversas modalidades, realização de eventos de promoção de atividades culturais, que já existe o calendário,
manutenção do CEL, que é o Centro de Artes e Esporte Unificados, realização de parceria de caráter esportivo, lazer, turístico e cultural, são parcerias que são realizadas com empresas sem fins lucrativos que ajudam a prefeitura nessa área, auxiliam, né? Restauração e conservação do patrimônio cultural e, na parte de investimento, a reforma dos campos de futebol. Bom, eu vou apresentar agora o valor por unidade executora, que é assim que a gente chama no orçamento, que são as secretarias, né? Então, Secretaria de Saúde, com um orçamento de R$ 103.491.000, Educação, com R$ 77.144.000, Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil, com R$ 23.778.000, Administração e Recursos Humanos, com R$ 16.053.000, Meio Ambiente, com R$ 10.656.000, Secretaria da Fazenda e Planejamento, com R$ 8.649.000, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana, com R$ 6.500.000, Desenvolvimento Social, com R$ 6.589.000, Procuradoria-Geral, com R$ 4.542.000, Secretaria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura, com R$ 3.464.000, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com R$ 2.295.000, Gabinete do Prefeito, com R$ 938.000, Comunicação Social, com R$ 543.000, Controladoria, com R$ 211.000, Gabinete do Vice-Prefeito, com R$ 138.000, Ouvidoria, com R$ 108.000. Eu tentei fazer esse gráfico, na projeção ficou um pouquinho escuro. Vou tentar demonstrar para vocês. Eu fiz só para poder demonstrar que da parcela total que a gente tem para destinar para as áreas de atuação, que a prefeitura é responsável, a forma de aplicação fica dessa forma. Então, em vermelhinho mais escuro ali à esquerda é a saúde, educação em azul escuro, aí meio ambiente, obras, administração, fazenda, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. As outras secretarias já com orçamento bem menores. Agora, os valores, né, destinados à reserva de contingência legislativa e o Lavas-Prev. A reserva de contingência, ele ficará fixado, né, em R$ 1.124.634,61. Ele corresponde a 0,4% da receita corrente líquida do município. As despesas do legislativos, elas ficam fixadas em R$ 7.809.868. E a despesa do Lavas-Prev fica fixada no seu teto da receita, que é de R$ 30.333.604,42. Bom, igual eu disse inicialmente, o chat pelo Facebook vai ficar aberto até o final do dia, para que as pessoas possam fazer alguma consideração, alguém do plenário, se quiser fazer algum adendo, a gente fica à disposição. Lila? Não? Vai você? Alguém quer? Não? Boa tarde você, boa tarde vocês todos aí no plenário. Só queria saber o seguinte, as subvenções vão ser mantidas?
Sim, elas já estão programadas no orçamento. No orçamento, se você pegar o detalhamento dele técnico que foi disponibilizado previamente, você tem um montante que vai ser destinado para subvenções e após a aprovação da LOA, aí a gente faz o envio do projeto já com a definição das instituições e seus valores no teto máximo da LOA. Tudo bem. Pode falar, não. Obrigado, vereador. Gostaria de cumprimentar todos que estão nos acompanhando pelo canal digital 40.1 da TV Câmara, pelo Facebook da Prefeitura e também pela página deste vereador nas redes sociais. Gostaria de cumprimentar a servidora pública municipal que está prestando relevantes serviços aí à sociedade. Vou trocar de microfone aqui com o Lila, que esse aqui está ruim. Não posso deixar de cumprimentar também os senhores secretários e secretárias. Aqui justificar a ausência do vereador Marcos Possato, mas ele pediu que estivesse representando aqui o atual chefe de gabinete dele, está lá representando o vereador Possato. Então, estou vendo ali vários secretários, secretária Luiz da Assistência Social, o Belo, a Cláudia da Educação, a Carla do Meio Ambiente, a Cíntia da Indústria e Comércio, o meu amigo lá da administração, Elton, deixa eu ver quem mais está ali, a Márcia da Saúde e a Milene do Finanças. Sejam sempre bem-vindos aqui a esta Câmara Municipal, todos vocês, que ao longo do tempo vem contribuindo com a nossa cidade, desenvolvendo o trabalho de cada um na sua esfera, e essa é uma audiência pública muito importante. Eu gostaria, na realidade, de dizer que todos esses orçamentos são discutidos nessa audiência, é uma oportunidade em que a população tem de mandar as suas dúvidas, perguntas, e depois isso vem a plenário. Vocês fizeram brilhantemente, né, essa análise técnica, quero parabenizar, até porque você prevê o que vai acontecer, né, baseado no que foi gasto no ano de 2020, e vocês, na minha modesta opinião, fizeram muito bem essas análises técnicas. Posteriormente, esse projeto vem à Câmara Municipal e aí é onde tem a oportunidade dos senhores vereadores e vereadoras de discutirem e apresentarem, se acharem necessário, como disse o vereador Lila sobre subvenções, as suas opiniões, né? Por exemplo, as suas sugestões, aliás, através de emenda. Por exemplo, nós temos várias instituições filantrópicas, temos outras instituições que não estão agregadas no orçamento 2021, como, por exemplo, o ciclismo, que é uma associação que se criou agora, e o belo secretário de esporte está ali, pode reafirmar, e começou muito agora este ano, a expansão desta ação, deste esporte, até por causa da pandemia, e muito da vontade destes cidadãos que essa parte também seja incluída no orçamento 2021, através das subvenções. No seu ponto de vista, há possibilidade disso já vir no projeto ou você prefere aguardar uma emenda dos senhores vereadores? Não, o orçamento ele vai chegar para vocês da seguinte forma. Ele vai apresentar para vocês a ação onde são feitas esses repasses das subvenções sociais, tá? Nele você tem um valor montante. Aí depois no orçamento que vem para vocês. Depois do orçamento aprovado, por exemplo, vinculado à parte de cultura, R$300 mil em subvenção, tá? Aí, depois de aprovado esse orçamento, aí sim vai vir a lei para vocês, falando qual instituição, com qual valor dentro daquele montante para aquela determinada área. Muito se discute aqui na Câmara, e eu gostaria, nesse ponto, de ouvir o nosso assessor jurídico, Dr. Paulo Luciano, até parabenizá-lo por estar presente a esta sessão também, porque ele sempre nos orienta muito bem aqui. E é a título de esclarecimento para a própria população e para os vereadores. Determinados projetos, Dr. Paulo, os vereadores nesta casa têm autonomia para apresentarem suas respectivas emendas. E outros não, aqueles oriundos que causam despesas para o município, o vereador em si não tem autonomia para apresentar uma emenda. No caso da LOA, há uma exceção, você poderia explicar para nós? Nós, vereadores, podemos modificar esses valores através de emenda?
Boa tarde, vereador João Paulo, representando aqui o presidente da casa, senhores secretários, pessoas aqui presentes, pessoal de casa, servidor Ivana, muito obrigado por sua explanação, sempre brilhante no que faz. Obrigada. A pergunta é muito oportuna, vereador. Inclusive, atualmente, a casa debate exatamente isso, né? Esses limites, essas possibilidades. As emendas ao orçamento, elas são admitidas. Mas aí eu vou aproveitar essa pergunta de Vossa Excelência e até relatar aqui uma conversa que eu tive com a servidora um pouco antes aqui do início da audiência pública. Uma ideia que nos surgiu de, no momento executivo, enviar essa casa efetivamente o projeto, que nós possamos agendar com ela, ou eventualmente com sua equipe, ou com outros servidores, uma reunião onde pode ser exposto, inclusive a mim, né? Obviamente, essa matéria é uma matéria extremamente técnica, e eu acho muito importante que o servidor que efetivamente trabalha com o projeto possa trazer esclarecimentos mais técnicos sobre cada rubrica, sobre cada ponto do orçamento e a possibilidade real de alteração em cada ponto. Por quê? Essa casa aqui já teve contratempos, o executivo teve contratempos no sentido de que alterações foram feitas em locais e em rubricas onde alterações não podiam ser feitas, em virtude de pagamentos de convênios, carimbos específicos, repasses específicos que deveriam ser feitos. Então, me parece muito oportuno que essa casa conte com apoio, a colaboração do executivo nesse sentido, para que as alterações, quando e nos limites em que podem ser feitas, e é claro que a ajuda deles, a orientação deles é fundamental, ela possa ser feita de maneira pontual, respeitando a autonomia, a independência dos vereadores, mas dentro dos limites do que a legislação permite e do que os planos anteriores já dispõem. Como ela explanou muito bem, o orçamento está necessariamente vinculado a uma lei de diretrizes e a um projeto bem maior, que é um projeto quadrianual, que é o plano plurianual. Então, é muito importante que o setor técnico quando eu falo nos direcione a mim também. É uma situação técnica, teria muito prazer até aprender com vocês um pouco mais sobre orçamento. Então, sim, pode, mas deve ser feito com responsabilidade e técnica. Ivana, então eu fico... Paulo, muito obrigado, viu? Como sempre, brilhante nas suas explanações. Ô, Ivana, então essa possibilidade vai ocorrer, né? A hora que chegar de fato a LOA, a gente reúne e aí o vereador aqui deixa à disposição os canais de comunicação da Câmara Municipal, o telefone da Câmara, para que a população em si, as lideranças, possam apresentar para nós as sugestões. A gente vai levar isso até a Ivana e a equipe dela e também aos senhores secretários, para que o projeto possa vir da forma mais clara possível, a fim de atender todos os anseios dentro de um orçamento plausível, justo, necessário e técnico. Muito obrigado, viu, Ivana, por abrir essa janela, essa possibilidade de discussão. E aí eu agradeço você e ao Paulo por antes já de dar início à sessão ter discutido essa possibilidade. Isso mostra clareza, mostra definição, mostra compromisso e principalmente democracia, que é o que essa Câmara defende. Então eu parabenizo a equipe do governo. E realmente, o que eu estava, na verdade, o assunto começou de que forma? O orçamento ele é extremamente técnico, muito, porque a gente segue regras. A gente nós não criamos despesas, nós não criamos receitas, ele é todo regulamentado pelo Tribunal de Contas, né? E, às vezes, o tribunal vai criando, a todos os anos, eu tenho percebido isso dos últimos 4 anos para cá, ele vem implementando muitas regras, muitas coisas diferentes, que para ele visa ficar mais fácil dele fiscalizar o recurso do município. Então, ele está criando várias fontes de recurso, vinculando vários recursos para que não aconteça, você tem que aplicar aqui, você não aplicou, né? E aí eu conversei com o Paulo, que a subsecretaria se disponibiliza a vir, ou vocês irem até lá, para poder conhecer um pouquinho mais essa parte técnica, porque, assim, é delicado, são muitas coisas, são muitos critérios, existem muitas porcentagens, muitas regras para serem aplicadas no orçamento. A gente não vem falar, um orçamento de 300 milhões, vou gastar 300 milhões. Não é só isso, como falou no vídeo anteriormente.
Você tem as obrigatórias, você tem suas porcentagens, 1% é para isso, 2% é para aquilo, 15% é para aquilo, né? Então, sobra pouco para fazer a análise das despesas discricionárias, que são aquelas que vocês podem fazer as emendas, né? Então, assim, dentro do possível e na medida que vocês quiserem, a gente fica aberto para poder mostrar para vocês como funciona o orçamento, que eu acho que fica até mais fácil de vocês entenderem para vocês fazerem as proposições, né? Então, fico à disposição no que vocês precisarem. Bom? Vou te fazer mais uma pergunta, Ivana, a respeito da criação do segundo Conselho Tutelar, que muito foi falado, o promotor até reuniu com o prefeito. E aí? No orçamento, eu não tenho como te afirmar como está, mas eu posso colar aqui, chamar o Aloísio, para poder fazer uma explanação sobre o assunto. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, servidor Ivana e demais colegas secretários da Prefeitura Municipal de Lavras. Muito pertinente, vereador, sua colocação. Nós fizemos algumas reuniões, né, internamente e de acordo com os estudos que nós fizemos na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio do embasamento no diagnóstico socioterritorial realizado pela Secretaria, bem como também pelo Plano Municipal de Assistência Social, e até mesmo levado a conhecimento, né, do senhor promotor, nós chegamos à conclusão que no primeiro momento nós conseguiremos continuar se prestando serviço por meio das ações do Conselho Tutelar, que já é existente, né, e nós temos um reforço de equipe, né, de equipe multidisciplinar que presta serviço e apoio ao Conselho Tutelar. Então, nesse primeiro momento, né, nós não temos um embasamento técnico que demonstre para nós a necessidade de um segundo Conselho Tutelar. Mas é discricionário do vereador propor essa ação em qualquer momento, né? Mas até aqui o estudo que nós fizemos, nós continuaremos a executar o nosso serviço dessa forma aqui no município. Quero agradecer, em nome do presidente desta casa, eu como vice-presidente do momento, a vereadora Naná também está presente, o vereador Ubirajara Cassiano Rocha Ubira. Gostaria de consultar a vereadora Naná se ela gostaria de fazer alguma pergunta, se não, por parte da Câmara nós já vamos encerrar. Pela Câmara, né? Não, quer falar? Vereadora Naná, então, com a palavra. Boa tarde, vereadores. Boa tarde. Boa tarde aos secretários que estão presentes no nosso plenário. Eu acredito que, desculpe o atraso, mas eu tive um compromisso. Eu tive mais ou menos embasado em alguns dados, né, do orçamento do 2021, que vai ficar em torno de 300 milhões, mais ou menos, né? E também acredito que isso venha para a Câmara, né, através de um projeto, onde poderão ser apresentadas algumas emendas que possam ser pertinentes a cada setor do nosso município, para que seja atendido, né, o anseio da população em alguns setores que às vezes não é contemplado e que às vezes é passível de alguma alteração, né? Mas é para acrescentar mesmo da importância dessa reunião, dessa audiência, e que as pessoas que estejam assistindo nesse momento, que também tiver alguma sugestão, que eles que são as pessoas mais indicadas para sugerir alguma coisa, né, alguma melhoria, que procurem, né, os vereadores, ou que procurem até mesmo a ouvidoria, para que dê sua sugestão, para que a gente possa melhorar cada dia mais a nossa cidade através dos serviços prestados pelo município. Mas é só isso. Obrigada. Só fazendo um adendo aqui, né, da importância do orçamento, né, de eu mostrar para vocês de forma um pouco mais técnica, né, de como que funciona. Por quê? A LOA é um orçamento, que é uma lei,
né? Então, assim, se não está na LOA, ela não pode ser realizada. Então, por isso agora é um momento tão importante para que vocês já façam essa análise, porque o ano que vem ela vai ser executada no que vocês aprovarem aqui, né? Então, essa importância é de uma responsabilidade muito grande do município, até porque é troca de gestão, né? A gente tomou muito cuidado nessa parte, né? Manter o mesmo alinhamento ali com o PPA, para poder o próximo gestor tomar sequência, dar sequência nos projetos já iniciados, que às vezes demandam mais de um exercício financeiro, né? Alguma consideração a mais? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, Ivana. A manutenção do Conselho Tutelar de 2020 era R$ 250.172,18. Baseado em que 2021 caiu para R$ 218.475? Eu preciso de fazer uma avaliação técnica desses valores aí, porque às vezes algumas ações que estavam dentro dela, atividades, né, que estavam dentro dessa ação, elas podem ter sido remanejadas para outra ação. Tá? Agora, a atualização dos valores das despesas, elas acontecem através de índice da inflação ou através de contratos, a questão de ajuste de salário de pessoal, quando se trata de folha de pagamento. Cada despesa tem o seu critério para fazer o reajuste. Tá? Esse orçamento não quer dizer que ele foi executado em 2020, ele ainda está em execução. Às vezes, por exemplo, se estimou, né, fixou a despesa nesse valor, mas talvez teve alguma ação do Aloísio que pode ter demandado um pouco mais e a gente faz o remanejamento, que é permitido por lei e que está aprovado pela LDO, no limite constitucional. Obrigado. Mas eu posso analisar tecnicamente para o senhor e trazer, sem problema algum. Gostaria, que você me enviasse, por gentileza. Parte é só. Muito obrigado, Ivana. Parabéns mais uma vez aí pelo brilhante trabalho da Prefeitura Municipal, dos técnicos, senhores secretários, senhoras secretárias. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, viu, Ivana? De nada. Então, eu fico à disposição para que vocês precisarem, tá? E a gente torna encerrada a audiência pública, lembrando que a gente vai deixar o chat aberto para que vocês possam fazer as participações. Boa tarde. Na questão de repasse orçamentário para instituições, é uma preocupação da sociedade saber os critérios, né, nesses repasses, né? Umas instituições recebem uma quantidade, outras recebem outras, e geralmente os critérios não ficam claros, né? Por exemplo, ano passado, a Corporação Musical Terra Operária recebia R$2.000 ao mês. A gente sabe da vivência de lá, uma palheta de saxofone custa R$20. Então, por aí a gente sabe que não dá, né? Então, a sugestão que a gente dá é que, para a população acompanhar, né, ter mais clareza no acompanhamento do orçamento, é que todas as instituições que forem receber subvenção pública, elas possam apresentar uma planilha de custos e que essa planilha seja disponibilizada no Diário Oficial para que a população possa acompanhar essa planilha e também não só a população, mas para que o Ministério Público, os próprios vereadores, seu Lila, possam acompanhar essa planilha para ter um critério, né? Claro. Não é? Porque não pode, né, vereador? Qual é o critério que é usado? Mesmo porque o advento das rachadinhas, né? Eu posso dar R$100.000 para uma instituição,
essa instituição recebe 100 mil, repassa 50 mil para outra função e gasta somente 50 mil? Como é que o Ministério Público pode acompanhar? E só para terminar, e logo depois apresente da mesma forma aonde foi gasto esse, também não apresenta os gastos. O que a gente tem percebido é isso, né? A sugestão que a gente apresenta para a comissão. Essa área sai um pouquinho da área do orçamento, mas eu vou fazer 2 comentários com relação a isso. A questão da subvenção, ela não vem para poder custear uma instituição, ela vem para subvencionar. É um auxílio do governo para que ela, um auxílio para ajudar ela a se manter. Então, essa subvenção, ela não vem para poder custear aquela instituição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é feito um chamamento público, tem um edital que, conforme as áreas, né, esporte, desenvolvimento social, cultura, é feito esse chamamento público, são apresentadas as propostas das instituições e depois elas prestam conta, sim. Elas prestam, são feitos termos de convênio e, se não prestar conta, elas são obrigadas a devolver esses recursos. A questão é que a prestação de contas, muitas vezes, não é publicizada, né? Entendi. Esse que é o problema. Mas eu acho a questão é que seja apresentado antes de ser apresentado o dinheiro para essas. Porque, às vezes, dá 100 mil reais de subvenção. Muitas vezes a população fica assim, 100 mil é muito, né? Depende da instituição. Né? Depende da instituição. Então, é bom publicizar isso antes de dar. Né? Eu acho interessante. Esse antes eu não sei te afirmar, porque assim, não é matéria da LOA, né? Mas a questão da prestação de contas, de publicar ela, é uma sugestão que a gente pode levar para a nossa controladoria, né? Para que, na hora que ela fizer o visto, né, analisar a prestação de contas, que seja disponibilizado para todos os cidadãos. Com certeza. Né? Obrigado. Qual que é o seu nome, o nome dele, por gentileza? Paulo. As contribuições do Paulo, elas são muito significativas, mas quando a gente fala, né, de termos de parceria e termos de colaboração, é necessário a gente observar os dispositivos legais que regulamentam esse tipo de parceria, né? Talvez seja desconhecimento do Paulo, e aí talvez nós damos a sugestão para ele, procurar conhecer um pouco mais a lei que regulamenta, né, as parcerias com as instituições filantrópicas atualmente, né? Hoje nós temos a Lei 13.019, que estabelece todos os critérios para que essa parceria seja celebrada, né? É importante frisar que colocar em xeque, né, a idoneidade de instituições filantrópicas que proporcionam a execução de um serviço tão substancial no município de Lavras, chega a ser temeroso, porque ele alegar, né, sobre a possibilidade de rachadinhas, que são acusações sérias. Eu acho que quando a pessoa acusa, ela tem que ter prova, né, a gente tem que ter responsabilidade com as nossas palavras, acho que é um ponto fundamental. Segundo, que os critérios de escolhas normalmente são apresentados pelos planos de trabalho e pelo histórico de execução da entidade, né, acho que isso é um ponto essencial. Nós temos, por exemplo, aqui, a vereadora Naná, que é representante de uma das instituições mais significativas do município de Lavras, que é a APIL. Seria leviando da minha parte levantar algum questionamento da instituição, sendo que eu não conheço a realidade da instituição. Então, nós temos instituições de longa permanência no município, instituições filantrópicas que prestam serviços relevantes e que os critérios de adoção para dividir os recursos entre essas instituições normalmente são o histórico de serviços prestados por essas instituições no município. Então, eu acho que é muito sério, eu acho que a gente deve conhecer mais de perto, inclusive, a forma de controle social que é executado para que essas subvenções sejam alocadas nessas instituições. A Lei 13.019, ela obriga que o Conselho Municipal de Assistência Social, quando são instituições ligadas à área de assistência social, recebam recursos, essas parcerias, elas são fiscalizadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Então, a população tem acesso,
basta que ele procure, por exemplo, o Conselho Municipal de Assistência Social e participe das reuniões, né? Porque existe a comissão de monitoramento que avalia a execução da parceria com essa instituição, assim como também outros conselhos vinculados à cultura e também demais áreas que estão ligadas ao município. Então, os critérios, eles normalmente são definidos pela execução do serviço que é prestado pela própria instituição. Então, se a instituição ela acredita que ela necessita de mais recursos, ela pode apresentar, né, um requerimento solicitando uma subvenção maior, né, que é o projeto de intenção, projeto municipal de intenção, para que ela consiga receber, ela comprove a execução das suas ações. Então, são instituições sérias, que conduzem as suas atividades com responsabilidade. Então, eu acho que a gente tem que ter mais cuidado e racionalidade na hora de fazer acusações tão significativas. Lembrando também que quando a gente, depois, né, da LOA, quando a gente faz o projeto das subvenções, a gente estipula um teto. Isso não quer dizer que ela vai receber todo esse valor estipulado, tendo em vista toda a parte legal que existe no processo. Ok? Pode. Com todo respeito ao secretário, a gravação está disponibilizada. Eu que peço ao senhor para escutar novamente o que eu disse. Com todo respeito. Acho que o senhor não entendeu o que eu disse. Você falou que tinha rachadinha. Eu não disse isso. Eu disse que pode ter. Pode ter, secretário. Pode ter. O Brasil inteiro está tendo. Para não ter, secretário. O senhor quer que tenha? Então vamos ter publicidade. Melhor. Diário oficial que tenha publicidade maior. Nós estamos aqui em audiência pública para melhorar a publicidade, não é? Agora, se o diário oficial é o lugar da publicidade, não é? Que tenhamos maior publicidade, só isso, eu não disse. Que tenha mais publicidade. Mais. Eu estou falando mais. Por favor, não venha. Por isso que a população não quer vir falar. A gente vem falar. Eu não sou político, não quero política. Não, eu não falei que está tendo rachadinha. Não falei isso. Por favor, pegue a gravação e veja. Por isso que a população não quer participar. O Aloysio acompanhou de perto, né, todo o processo da associação e tentar conseguir a certificação de assistência social. É uma coisa muito complexa, né? E às vezes tem pessoas que desconhecem totalmente, né? O Paulo, por exemplo, de repente, eu acredito que a intenção dele foi de ajudar, mas existem as leis, né? Tem o marco regulatório, a lei 13.119, que regulamenta tudo isso. Foi muito difícil, né? Nós levamos 4 anos para conseguir. Hoje eu não estou mais como presidente da Associação dos Aposentados, eu tive que me afastar porque eu não poderia ter o cargo de diretoria e o cargo de vereadora, então eu tive que abrir mão do cargo de presidente. Mas acompanho de perto porque eu sou associada e usufruo dos benefícios que a associação proporciona para os seus associados. E eu acredito, sinceramente, que todas as instituições que existem na nossa cidade, elas fazem um trabalho muito sério, né? Elas atendem o seu público alvo, né, para cada instituição. E ai do município se não fossem essas instituições, né, Aloysio? Que todo esse público que é atendido por essas instituições estariam todas sendo assistidas, bem ou mal, estariam todas no município, né? Então, assim, e cada instituição, ela é responsável de fazer a prestação de contas anual de sua instituição. E cabe aos associados, aos seus filiados, participar das assembleias e verificar a veracidade dessas prestações de contas, né? Então, a sugestão que eu dou é que os associados
sejam mais participativos, sejam mais presentes dentro das suas instituições, para que fiscalizem também, né, o destino das contribuições. Eu posso citar aqui o exemplo da Associação dos Aposentados, que foi fundada por mim. Eu estive à frente dela por quase 20 anos e nós nunca recebemos subvenção municipal, nem estadual, nem federal. Ela sobreviveu e sobrevive atualmente através das contribuições de cada associado durante esses 22 anos de existência. Esse ano foi um ano atípico, que acredito que foi geral, né, a questão da pandemia. Nós tivemos uma evasão muito grande, porque aquele slogan de fique em casa, eles levaram a sério, né? Ainda bem, né? Mas a instituição sofreu com isso, né? Nós tivemos que tomar algumas medidas que a gente não gostaria de ter tomado, mas que nós tivemos que tomar para a sobrevivência da instituição e para preservar a saúde financeira da instituição. Mas eu acredito que o Paulo não teve nenhuma intenção assim, né? Ele, por desconhecimento, né? Eu acredito que ele deva procurar se inteirar melhor da movimentação de cada instituição. Mas, e aproveito aqui também para que as instituições que ainda não são contempladas, que se regularizem, né? Que se adequem. É um trabalho muito difícil de adequação, mas que se adequem, porque o recurso que eles podem vir a conseguir é de fundamental importância para a sobrevivência da instituição, do público-alvo de cada uma delas. Obrigada. Ô, Naná, aproveitando a sua fala, eu gostaria de deixar aqui em aberto, é o seguinte, eu gostaria que essa reunião fosse gravada em ata pelo nosso presidente, viu, doutor Paulo, jurídico, que essa audiência seja gravada em ata. Muito obrigado, Ivana. Muito obrigado a vocês todos. Peço desculpa ao Paulo, porque eu não vi que ele queria se manifestar, né? Então, a partir de agora, a gente dá encerrada a audiência pública.